Bom, a segunda direção aqui para encontrar conteúdo relevante é realmente buscar aquilo que importa, ao invés de tirar aquilo que não importa, né? Tá ligado aí à credibilidade, mas aqui a gente focou em encontrar um conteúdo postado por expert. O que a gente fez? Vocês já ouviram falar de listas no Twitter? Já viu as listas? Já usou Twitter Lists? É aquela, por exemplo, um amigo meu, ele tem uma lista só de passagens aéreas, aí ele fica acompanhando promoção, essas coisas assim. Você pode dividir lá, amigos, trabalho, e dividir quem você segue nessas listas para organizar o conteúdo que você vai ver, em vez de vir tudo numa timeline só, certo? Talvez você vai dar até mais atenção para uma do que para outra, certo? Então, quando você faz isso, né, a gente queria encontrar, a gente usou essa informação de listas, né? A pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: quem são os experts no assunto no Twitter? Quem que é o cara, né? Por exemplo, quem que é o expert em... Quem seriam as pessoas que postam... Uma vez uma pessoa me perguntou exatamente isso, a gente buscou e encontrou várias coisas interessantes. Quem seriam os experts em gluten free, né? Que postam informações sobre isso, quais são os bons alimentos e tudo mais, né? Sem glúten. Sei lá, como é que eu vou achar esse cara no Twitter? Muito complicado, certo? Como é que o Twitter permite você buscar por alguém? Você entra lá, busca por gluten free e ele vai te dar usuários, vai ranquear usuários basicamente por número de seguidores, colocando também na frente as contas verificadas e vai buscar por essa palavra em como a pessoa se descreve ou se no nome dela tem gluten free. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa põe gluten free God, né? O cara põe um nome assim, né? Porque ele realmente é especialista naquilo. Mas não baseado no conteúdo que ele posta ou em como os outros veem ele, certo? Então a gente queria fazer algo melhor do que isso. É o sistema do Twitter que chama Whom to Follow. Bom, o que era a nossa ideia? Ao invés de usar como os usuários se descrevem, a gente queria usar como como os outros descrevem ele. E aí a gente usou essa ideia das listas, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é um usuário que usa bastante lista, é um jornalista, né? Ele tem a lista dele de news. Dentro de news ele põe New York Times, BBC, várias notícias, né? Dentro da lista music ele põe vários cantores, né? Dentro de food ele põe várias coisas ligadas à comida, né? Bom, o que a gente fez? Coletou listas em larga escala a partir daqueles dados que a gente tinha lá de 2009. A gente tinha os usuários, a gente foi lá e coletou as listas desses caras, né, para ver, né, como que eles estavam hoje. A gente fez um dataset reduzido, só com quem tinha lista, né, e viu como que, como as pessoas... essa é uma tag, né, você está dizendo, repara só, eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas tá ali, ó, food, né? Na hora que ele colocou esses caras aqui como food, ele deu um rótulo. Ele falou assim, esse cara aqui é food, certo? Se muita gente falar que esse cara aqui é food, ele é um expert em food, certo? Se esse cara aqui é news, muita gente falou que ele é news, ele é um expert em news. Então a gente coletou em larga escala, é simples, né? E criou uma máquina de busca mesmo, né? Para buscar por quem é muito listado por uma determinada palavra, né? Só a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma comparação com vários exemplos e escrever um pequeno artigo sobre isso, e acabou que a gente não publicou ele. Em determinado ponto a gente deu um passo para trás e falou assim, vamos fazer um sistema real, porque fazer aquela aplicação com alguns exemplos estava esquisito. Mas aqui está alguns exemplos. Veja só, esse é um... Jimmy Fallon, ele é daqueles late night shows lá nos Estados Unidos, né? Então ele se descreve no Twitter como astrophysicist, certo? E aí se você buscasse, pelo menos nessa época a gente mostrou isso, se você buscasse por astrophysicist no sistema do Twitter, ele era o primeiro a aparecer, certo? Se buscasse na nossa base, né, no nosso banco de dados que a gente construiu de listas, o resultado era bem diferente, né? Os primeiros, os mais listados não eram eram realmente físicos de institutos renomados, realmente você via que eram pessoas que trabalhavam nesse ramo, né? Se você olhar as palavras mais comuns nos tweets, né, do Jimmy Fallon,
essas são as palavras que ele mais usa, mais comuns, né? E se você buscar as palavras mais comuns nas listas que descrevem ele, você vai encontrar essas. Celebre. Na verdade, celebridade a gente corta e vira só o celebre, certo? Para não ficar, para usar o radical dela, né? Funny, humor, music, movies, laugh, comics, television. Então, quer dizer, é muito mais informativo a informação da lista. Tá bem claro isso, né? Aqui é como os outros escrevem ele. Aqui como os tweets escrevem ele, como ele mesmo se descreve. Bem diferente cada um, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer um sistema real, uma máquina de busca, implementou o básico, né? De um sistema de busca e colocou um sistema no ar e pediu às pessoas para comparar. Foi assim, foi o teste cego, aquele teste de cerveja. E aí, bebe os dois, qual que você gostou mais? Né? Foi isso que a gente fez. E aí, por exemplo, aqui é a busca por música, né? A máquina A, ela volta o resultado. A Katy Perry, a Lady Gaga, né? Justin Timberlake. E aqui a outra mostra iTunes Music, Sony Music, Yahoo Music. Qual que é melhor? Você pode falar, não, eu achei mais legal esse daqui. E o outro pode falar, não, eu gostei mais do outro porque ele me deu artistas de verdade, é muito mais difícil de achar, certo? Então, teve gente que preferiu esse, teve gente que preferiu o outro, teve gente que falou os dois. No final, teve mais gente que preferiu o nosso, que é o de lá, né? Teve mais gente que preferiu. Em 300 avaliações, a gente estava ganhando do próprio Twitter. E a gente... Esse foi um paper no CIGI, que é o top de recuperação, né? Já que era uma máquina de busca, né? Melhor publicar lá no CIGI. E o sistema está no ar, né? Enfim, tem um outro sisteminha que a gente fez também, né? O Room to Follow. Está no ar, o sistema pode ser testado hoje, né? Depois o aluno que fez o sistema, né? O primeiro autor não era aluno dessa instituição, não. Era do Instituto Max Planck, que a gente estava fazendo em colaboração com eles. Ele passou um período no Twitter, logo depois da publicação do artigo, trabalhando com esse pessoal lá. Provavelmente ele melhorou o sistema do Room to Follow do próprio Twitter.